Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Compre Alugue Agora. Aqui nós reunimos especialistas do mercado imobiliário para levar conhecimento para você aí de casa. Eu sou Ana Carolina, sou co-CEO do Compre Alugue Agora e novamente estou aqui com Rodrigues Vézia, CMO do Compre Alugue Agora. E o episódio de hoje é especial ou não é, Aninha? É muito especial. E aí, você gosta da pessoa que a gente vai falar hoje? Eu gosto da pessoa que a pessoa tá me olhando. Eu gosto muito. Você não vai falar que não com ela te olhando, claro que né? Não. Não, mas é um episódio bem especial, uma pessoa especial, de um projeto especial, Sim. Certo? Estamos aqui com Débora Rossi, diretora-presidente do Entrega por SP. É um projeto que muito nos orgulha aí da gente minimamente ajudar um pouco, né? Sim, foi nosso primeiro envolvimento, assim, com o terceiro setor, enquanto Compra Alugue Agora, né? Uhum. E foi muito gratificante, acho que tem tudo a ver. Mas quem vai contar pra vocês é ela. Débora, Ela seja mesmo. muito bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui contando para vocês um pouquinho sobre Entrega por SP e sobre a nossa parceria com Compre Alugue Agora. Obrigada. É isso aí. Sabe aquela abertura que você faz em todos os eventos que você explica como surgiu Entrega por SP? Sei. Se você puder contar pra eles, eu acho que seria muito legal. Vambora, então. Bom, Entrega por SP, ele nasceu no inverno de 2013. Era um inverno muito frio aqui em São Paulo. E a gente vivendo nossa vida, rotina, então trabalhando, estudando, passando o dia na rua. Tava muito desafiador viver o inverno em São Paulo. Quando a gente chegava em casa, aquela oportunidade boa do banho quente, das roupas quentes, de poder se enfiar debaixo da coberta. E ainda assim, tava desafiador adormecer. Tava desafiador viver em São Paulo naquele inverno. Os dias foram passando e a gente começou a se questionar, né? Começaram a surgir notícias nos jornais de seres humanos morrendo de frio na calçada. E a gente começou a se questionar sobre como a gente poderia, de alguma forma, ajudar aqueles seres humanos. Estava difícil pra gente, que tem acesso a uma série de privilégios, né? Tem teto, tem roupas, uma casa. Então, imagina para quem estava na calçada. Há mais de 10 anos atrás, né, quase 13 anos atrás, não era comum esse movimento na cidade, então a gente não sabia muito bem como fazer, mas a gente jogou no Facebook, que era a rede social que bombava na época. Você é millennial. Né? Exatamente, já entrega um pouco a nossa idade. E pegamos alguns cobertores e fomos para debaixo do Minhocão, onde até hoje tem muita gente em situação de calçada, né? E aí, nesse dia, a gente tomou um grande tapa na cara, assim, porque a galera agradeceu sim pelas cobertas, e a gente sempre lembra que cobertas salvam vidas, não é exagero dizer. Então, assim, se tá um dia frio e você tem uma coberta na sua casa e você sabe de uma pessoa em situação de rua no seu quarteirão que poderia recebê-la, vai lá e entrega. Não acha que uma coberta não vai fazer diferença, porque pode ser sim o que vai fazer essa pessoa estar viva no dia seguinte. Mas o que a galera mais agradeceu pra gente naquele dia foi pela conversa. Na real, eles até estranharam quando a gente chegou lá, querendo escutar, querendo saber como a gente poderia ajudar. Ficaram um pouco receosos, porque na verdade são pessoas ali extremamente vulneráveis a qualquer tipo de coisa, né? Violência, preconceito, enfim. E aí, o pedido deles foi para que a gente voltasse, ainda que a gente não tivesse nada de material para oferecer. Que a gente voltasse para trocar ideia. Nossa, fiquei arrepiada. É. Então, assim nasceu o Entrega por SP. A gente vai para as ruas desde então, desse inverno de 2013, pelo menos uma vez por mês. A gente leva, sim, esses itens de necessidade básica, né? Tem gente que chama isso de assistencialismo, a gente chama de humanidade. A gente sabe que a gente está lidando com uma causa extremamente difícil, com um desafio estrutural, que a gente não vai resolver isso sozinho, que passa por poder público, passa também pelo segundo setor. Mas fato é que essa galera tá lá agora com frio, com as coisas molhadas, como quando tá chovendo, com fome. Então, se a gente pode ajudar, por que não, né? Mas todos esses itens de necessidade básica que a gente leva são, na verdade, uma porta de entrada, porque essa galera diz pra gente que mais sente falta quando tá em situação de calçada, que é ser ouvida, que é ser vista, que é, de alguma forma, receber algum gesto de afeto, né? Um olhar que seja, um sorriso, um bom dia. São pessoas que estão ali na calçada extremamente invisibilizadas, vítimas de preconceito, por nada. Ninguém conhece, ninguém sabe a história e já tá pré-julgando um monte de coisa, né? Então, assim nasceu Entrega por SP. Essa é a nossa essência. A gente fala que a gente existe para derrubar muros, criar pontes entre quem hoje tem um teto e quem não tem, porque a gente divide a mesma cidade, né? Não faz sentido a gente estabelecer uma relação que não seja de respeito, pelo menos, né? No mínimo. Você fala de dividir a cidade e também, se a gente não trata como iguais, a gente está assumindo que existe algum tipo de pessoa que é melhor do que a outra, e não é, né? Então, se somos todos iguais, por que não
tratarmos todo mundo da mesma forma, né? E quando a gente vai pra calçada, é surreal como a gente começa a perceber similaridades, sabe? Quando você se propõe a escutar, existem uma série de preconceitos sobre quem tá na rua, né? Ah, tá aqui porque é vagabundo, porque bebe demais, porque não quer saber de trabalhar, porque usa droga. E aí quando você começa a escutar essas pessoas, você percebe muitas coisas em comum com a sua história. Você percebe que poderia ser qualquer um de nós, na verdade, né? A gente não sabe. É um momento que na vida daquela pessoa, uma decisão errada, e todo mundo toma decisão errada, né? Que faz essa pessoa estar ali naquele momento. Eu tava vendo, e até me corrija se eu estiver errada, que grande parte dos moradores que hoje estão em situação de calçada, eles, na verdade, vêm de brigas familiares, desentendimentos familiares, e não necessariamente droga. É claro que quando você tá dormindo na rua, passando frio, você vai procurar um escape, um alívio, e aí a droga entra nesse momento, né? Mas também é muito assumir que todo mundo que mora na rua usa droga, inclusive os acolhidos que a gente trabalhou no Entrega Acolhimento, que a gente fala mais um pouquinho mais pra frente, eles comentaram que pra eles droga nunca foi uma opção. Exatamente. Então não é todo mundo. Não é. A cidade de São Paulo é uma das poucas cidades que faz o censo da população em situação de rua, porque é também a cidade que mais tem gente em situação de calçada no Brasil. E esse censo mostra pra gente que a dependência química é só o terceiro motivo pelo qual as pessoas vão pra rua. Os dois primeiros, assim, disparado, são conflitos familiares e desemprego. O que acontece é que, quando já na rua, você falou, é insuportável viver a realidade da rua. Você tem medo o tempo inteiro, você tem fome, você tem frio. Então você começa a usar substâncias psicoativas. E a gente sempre fala, não cabe a gente julgar porque a gente nunca esteve nessa situação. Provavelmente, sendo mulher na rua, pensa, Ana. Tipo, não, eu usaria com certeza. Eu não tenho nem dúvida de que eu usaria, entendeu? Conheço gente que usa por muito menos. Exato, você busca qualquer forma de você, de algum jeito, esquecer daquela realidade que você tá vivendo. E por mais que a gente esteja falando de alguém adicto, não é menos pessoa do que nós, né? Exatamente. E assim, essa questão da gente entender que é um problema de saúde, física e mental. E hoje não existe nenhuma política pública integrada que olhe pra isso. Por isso que é tão difícil quando você está na calçada, principalmente há muito tempo, que daí a sua dependência já tá mais forte, né? Você sair de lá. Com certeza. E uma pergunta, você comentou, né, que o Entrega por SP começou em 2013. 13 anos depois, a situação tá igual, tá pior, tá melhor? Como é que você enxerga isso? Hoje a gente vê ainda mais gente na calçada do que lá em 2013. O que a gente percebe hoje, e aí, enfim, por conta também de ações do poder público, é que essas pessoas elas estão mais dispersas. Então a gente vê muito mais forte do que lá em 2013 uma política higienista, que quer que essas pessoas saiam da vista do que é o centro de São Paulo, do que são as regiões mais nobres, então fica empurrando essas pessoas para a periferia. Mas a quantidade de gente em situação de calçada está maior do que o que a gente via lá em 2013. São quase 100 mil pessoas hoje em situação de rua em São Paulo. É muita gente. Sendo que a metodologia do censo... Só a cidade de São Paulo. Sendo que a metodologia, a gente sabe que ela não é 100% eficaz, né? Tem muito mais gente. Ela olha para pessoas, por exemplo, que estão cadastradas no CAD, e aí a gente sabe que não é todo mundo que tá lá, porque nem todo mundo tem documento. Ela passa ali fazendo a observação do território no horário que é comercial, que a gente sabe que muita gente tá andando pela cidade, né, catando reciclável, fazendo seus corres. Então, ela não enxerga todo mundo. E ainda assim, já são 100 mil pessoas. O Rio de Janeiro é a segunda cidade com mais gente em situação de rua e são 25 mil pessoas, se eu não me engano. Nossa, uma diferença gigante. Ou seja, ainda que fosse só, entre aspas, 100 mil pessoas, é um número discrepante para o segundo lugar, né? Exato. Ô, Dé, sabe o que eu ia te pedir também? Que é uma das coisas onde eu tenho mais dificuldade de explicar. E eu acho muito legal quando você explica, porque acho que faz sentido. Como que funciona um dia? Eu gostaria de ser um voluntário do Entrega por SP. O que vocês fazem na prática? E aí depois a gente entra nos outros projetos que vocês têm. Boa, vamos lá então. A nossa ação de voluntariado mais forte é a do Entrega nas Ruas, né? Então ela acontece sempre na última quinta-feira do mês. A gente reúne os voluntários numa praça pública, então a gente tem muito essa essência de ocupar espaços públicos. E para você participar é só você chegar. Também por conta dessa questão de quanto mais gente a gente tiver, mais olhar, mais escuta a gente consegue levar para quem está em situação de calçada. E isso é o que a gente diz que mais importa, né? É o que mais importa.
porta. Então, a gente se reúne a partir das 8 horas da noite na Praça Charles Miller, lá no Pacaembu. Nesse espaço, a gente vai montar juntos os kits que a gente vai levar para as ruas. E aí, dentro de cada kit, tem itens de necessidade básica que as próprias pessoas em situação de rua dizem pra gente que para elas faz sentido quando elas estão nessa situação, que ajudam ela a estar numa situação um pouco menos desconfortável quando elas recebem. Então, a gente tem muito forte essa essência da escuta ativa, né? Por mais que a gente esteja nesse trabalho há 13 anos, a gente nunca dormiu na calçada. Uhum. Então, a importância de escutar essas pessoas para ajudar de um jeito efetivo, que faça sentido para elas, né? E aí vieram vários tapas na cara, assim. Quando a gente começou, o que a gente levou era coberta, era comida. Muita gente, quando vê na rua, também ajuda com dinheiro. Mas se você parar para pensar, né? Itens de higiene, eles trouxeram pra gente. Tipo, cara, você ir no banheiro e você não ter papel higiênico. Você ser uma mulher, menstruar na rua e não ter um absorvente. Água. A gente não tinha pensado nisso ainda. Mas assim, a gente tá aqui conversando, sei lá, 15 minutos, já bate sede. Imagina você ficar um dia inteiro na calçada sem ter a oportunidade de beber água. Então foram todos os itens que eles foram trazendo pra gente que a gente foi colocando no nosso kit. São esses kits, então, que a gente monta juntos lá na Praça Charles Miller. Lá também a gente tem uma conversa com os voluntários que estão vindo pela primeira vez, pra gente poder explicar mais sobre a essência do entregue, pra gente ir pra rua todo mundo alinhado, com o fato de que não é só entregar, é se entregar, né? Então, o kit é uma porta de entrada para você poder conhecer aquela pessoa, entender, de alguma forma poder acolhê-la por meio da escuta, por meio do olhar, por meio de algum gesto de afeto, enfim. E aí, lá a gente se divide em 6 rotas, né? Então, você pode participar com ou sem carro, é importante falar isso, todo mundo sempre pergunta. Os voluntários que estão de carro, eles dão carona para quem tá sem, né? E assim todo mundo consegue fazer a rota. E aí você escolhe uma das 6 rotas para participar. Então, a gente tem rotas que pegam ali praticamente todas as regiões de São Paulo. Rota Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Minhocão, Centro e Barra Funda. E aí, por volta de umas 10 horas da noite, a gente vai para a calçada, com pontos já pré-mapeados, onde a gente sabe que a gente consegue cumprir a nossa essência de não só entregar aqueles kits, mas também poder ficar ali uns 30, 40 minutos conversando com as pessoas em situação de calçada. São mais ou menos 800 pessoas impactadas numa noite. É bastante gente, né? E Dé, por que é à noite? Por que é à noite? Por que é numa quinta-feira, né? Todo mundo pergunta. Porque a gente faz um estudo do que funciona melhor para as pessoas em situação de calçada. Durante o dia, eles estão nos corres deles. Eles estão vendendo bala no farol, eles estão catando reciclável, eles estão lavando a roupa e tem que ficar olhando a roupa para a roupa secar. Então, assim, eles não estão necessariamente nos lugares onde eles descansam, né? À noite, a cidade está mais tranquila, então a gente também pode ficar mais tranquilo ali para ficar trocando ideia com eles. E eles também já estão mais tranquilos nos lugares onde eles costumam descansar. E às quintas-feiras, quando a gente começou lá atrás, pelo nosso mapeamento, era um dia que não passava doação nenhuma para a galera em situação de calçada. As ajudas costumam vir mais no começo da semana. Então, a gente começou a fazer as quintas-feiras por conta disso. Muito legal. Interessante. Muito legal. E aí, eu queria até compartilhar um pouco da minha própria experiência. O Rodrigo também foi. Também, se você quiser falar alguma coisa. Mas eu tinha mesmo, enquanto mulher, um dos meus grandes medos sempre foi mexerem comigo na rua. Você tem muito essa impressão de que vai que a pessoa é doida, sabe? Ou eu vou ser assaltada. Eu sempre tive esse medo há um tempo atrás. E aí a Amandinha, que faz parte do projeto, me chamou pra ir. E eu sempre gostei de projeto com crianças. Eu achava que era pra criança. Só que eu fui ficando mais velha, eu fui ficando um pouco mais chata, sabe? E criança tem muita energia. Então eu acho que eu acredito que cada um tem o seu, sabe? Tem a sua luta, tem o seu. E eu acredito que pra mim fez muito sentido, porque eu gosto muito de falar, né? E aí a conversa, ela é muito legal. E algumas coisas me fazem muito bem. Então, às vezes você acha que você tá indo lá e sendo super altruísta, mas quando você volta pra casa, não tem uma pessoa que não volte no carro comigo. Todas as vezes, falando, caraca, eu tô voltando pra minha cama, você volta muito grata, assim, sabe? Então, por mais que você tá se entregando, é muito pra você também. É muito uma coisa... É muito uma sensação também um pouco egoísta, do tipo, olha tudo que eu tenho, eu deveria ser mais feliz, eu deveria reclamar menos, eu deveria ser mais grata. Eu acho que isso é muito legal, assim. E eu acho que quando você vai com frequência, você vê as mesmas pessoas, é muito bacana. E muitas delas não lembram o nome, mas sabem se eu troquei a cor do cabelo. Exato, elas se conhecem a nossa fisionomia, né? Uhum. É uma troca, a gente sempre fala isso, assim, a gente vai pra entregar, mas a gente recebe muito em troca também, né? É um projeto sobre seres humanos se acessando, né? Baixando a sua guarda e se acessando. E aí, tudo que pode vir a partir daí, com certeza a gente também deixa sementes neles, mas eles também deixam muitas na gente, assim. Uma das minhas primeiras entregas, eu lembro que a gente
encontrou um moço na Barra Funda, numa garagem de uma mecânica. Ele tava fazendo aniversário e ele começou a contar pra gente que era o aniversário dele. Ai, vamos cantar parabéns e tal. Olha, a galera aqui da mecânica já cantou pra mim hoje de manhã. E aí começaram a me zoar que queriam jogar ovo em mim, dar ovada. E falei que eu ia fugir e tal. E aí a ovada aconteceu. Eu falei que, na verdade, se eles pudessem me dar o ovo cozido, eu preferia pra comer. São umas coisas, assim, tão idiotas que a gente faz no nosso dia, né? Tipo, cara, por que você vai dar ovada numa pessoa se tem alguém ali na rua, uma esquina, Sim. passando fome, sabe? Então, vai trazendo pra você umas percepções, né? Abraços. Tipo, cara, às vezes você valoriza zero os abraços que você dá no seu dia, né? E aí, Ou quando que você… recebe, né? Exato. E aí, quando você encontra alguém em situação de calçada e aquela pessoa fala assim, eu posso te dar um abraço? Porque eu não lembro a última vez que eu abracei alguém. Então, assim, sobre valorizar mais mesmo, né? É alguns despertares, assim, que eu acho que são muito válidos. E eu também demorei muito pra ir a minha primeira vez pra rua, sabia? Eu comecei a participar de um outro projeto que chama Projeto Ser. E eles tinham ali uma dinâmica de te apresentar para todas as causas. Porque é o que você falou, cada um vai ter a sua e tá tudo bem, todas são muito válidas, né? E aí fiz uma num abrigo para cachorros, depois eu fiz outra num centro de acolhida de crianças. E aí essa da população em situação de rua, eu falei, cara, eu acho que eu não vou. Porque eu vou chorar na cara deles, talvez eu não saiba lidar com os cheiros. A gente tem uma série de estigmas também, né? Sim. E a primeira vez que eu fui, assim, eu me encontrei mesmo. Eu não sei nem explicar com razão, assim, o porquê. Mas é o meu lugar ali, é uma causa que precisa muito de visibilidade e que vale a pena conhecer. Às vezes pode ser que não seja a sua, mas uma ida eu acho que vale a pena, sim, para esse despertar, sabe? Acho muito válido, convido todo mundo a participar junto com a gente. E quem não mora em São Paulo ou simplesmente por qualquer outra razão não consegue estar lá fisicamente, como é que pode ajudar? É possível ajudar doando, que é uma outra ajuda pra gente super importante, né? Então é possível doar itens físicos para quem tá aqui em São Paulo. A gente tem diversos pontos de coleta, então se acessar o nosso site www.entregaporsp.com.br, consegue ver lá todos os pontos de coleta e é possível levar doações lá pra gente levar pras ruas. E é possível doar online também. No nosso site, dá para ser um doador pontual e um doador recorrente. E aí a gente reforça que os dois tipos de doação super nos ajudam, mas a recorrente é super importante porque ajuda a gente a se programar para ajudar cada vez mais pessoas, né? E é possível doar pelo Pix também, que é o doe@entregaporsp.com.br. Legal. Uma coisa que eu acho muito legal, até falando de trabalho voluntário e as pessoas que foram comigo, é que o Entrega por SP não tem… eu não preciso ir sempre. Então, consegui esse mês, show. Eu não vou ser cobrado de ir sempre. Porque tem gente que tem medo de assumir um grande compromisso e às vezes não conseguir cumprir. Mas o Entrega por SP tem essa flexibilidade, o que eu acho que é muito interessante e cabe na vida de quem tem a vida corrida, de quem não sabe se no outro mês vai poder ir. Então isso eu acho muito legal. Vou ajudar financeiramente, quando puder estar lá, eu estou. Eu estarei, Legal. exato, você não precisa estar sempre, porque alguns outros que eu já fiz, eu tinha que me comprometer aí por 6 meses. E aí, quando eu era mais nova, fazia sentido, porque eu tinha faculdade só, era mais tranquilo. Hoje em dia, talvez eu não consiga. Então, eu acho que o Entrega por SP tem um formato muito legal, que consegue trazer mais pessoas, sabe? Assim, mesmo que seja uma vez no ano, 3 vezes no ano, eu acho que é bem legal. É até por isso também que a gente não coloca inscrição, né? É só chegar para participar. A gente não quer burocratizar o processo, porque é isso, a gente entende que é uma realidade nossa lidar com a população em situação de calçada. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Quando você sai de casa, inevitavelmente, você vai cruzar com alguém em situação de calçada. Ou no farol, ou na academia, ou no mercado, ou no trabalho, quando você sai para almoçar. E aí a gente quer estimular a galera a estar lá. E, por favor, sempre que puderem, estejam. Porque, né, pra gente, quanto mais gente ali, mais olhar, mais escuta a gente pode oferecer para a população em situação de calçada. Mas é isso, você não precisa estar lá sempre, você não precisa estar lá nunca para ter esse olhar mais humano para quem hoje está em situação de calçada, né? Acho que essa é a grande mensagem que a gente passa. Que no nosso dia a dia a gente pode, de alguma forma, apoiar essa pessoa com um gesto que pra gente é besta, que não vai fazer diferença nenhuma e que pra aquela pessoa, de repente, vai fazer toda a diferença. Andar com uma garrafa de água no seu carro, na sua mochila, uma fruta que você possa oferecer. Ou então, no farol, agradecer a pessoa por aquilo que ela tá te oferecendo, a bala. Falar, não quero, obrigada, mas bom dia, bom trabalho. Sabe, são coisas bestas, mas pra quem tá ali o tempo todo sendo massacrado por nada, porque tá na calçada, faz uma super diferença. E é assim que a gente entende que, aos poucos, a gente vai construindo uma São Paulo mais humana.
Eu acho muito legal até a ligação que a gente conseguiu fazer entre imóveis e pessoas em situação de rua. Porque todo mundo que trabalha com imóvel já teve, ou terá em algum momento, imóvel invadido. Isso é uma coisa que acontece. Em São Paulo acontece com bastante frequência, né? E não à toa, a lei do uso capião, ela faz sentido, porque a pessoa não... Aquele imóvel tá em desuso e ela, em muitos anos, não olhou para aquilo e a pessoa tá morando lá dentro. E é até por isso que a gente pensou, né? Meu pai tem uma imobiliária e foi daí que a gente conseguiu fazer a ligação entre as pessoas em situação de calçada e o Compra Aluga Agora que trabalha com imóveis. Porque a gente viu, né, a família que a gente acolheu, até para você explicar depois uma entrega por acolhimento, como faz falta um banheiro, né? Como faz falta uma cama, porque é dormir no chão. Eu morro de medo de barata na entrega pra eu vir essa pessoa, que eu vejo ela passando e eu falo, não serei eu que vou ter um ataque aqui. Vai ficar muito feio. E ela passa, e tipo, as pessoas estão dormindo, entra embaixo do cobertor, você vê, e aquilo faz muita falta. Então, conta um pouquinho pra gente da entrega por acolhimento. Bora lá, vou contar então. O Entrega Acolhimento, ele nasceu há mais ou menos 2 anos. Muito dessa questão que você trouxe, da gente encontrar sempre as mesmas pessoas na calçada. A gente, inevitavelmente, vai criando vínculo com essas pessoas. E aí, esse trabalho que a gente está fazendo de oferecer uma dignidade que, no final das contas, é momentânea, né? Porque a gente está ali, naquele momento a gente apoia, mas aí a gente volta para nossa casa. Isso começou a incomodar um pouco a gente, porque você chegava na sua casa com o banho quente, com a geladeira cheia, e você sabia que o seu amigo, que agora você sabe o nome, você sabe a história, estava lá, na chuva, se molhando, no frio, sem coberta suficiente. Então isso começou a machucar muito a gente, e de forma informal a gente começou a se estruturar para ajudar essas pessoas a saírem da calçada. Só que de forma informal fica muito mais difícil. Então foi assim que a gente desenvolveu a metodologia do Entrega Acolhimento. Aí sim, uma metodologia estruturada, que oferece para essas pessoas acesso, primeiro de tudo, à moradia, infraestrutura, saúde física e mental, emprego e educação financeira, para ajudá-las a sair da calçada de uma forma digna. Porque a verdade é que, da forma como as coisas estão hoje, você fica dando volta em torno do seu próprio rabo para conseguir sair da calçada. É muito difícil. Para você conseguir um emprego, por exemplo, você precisa de um comprovante de residência. Já começa por aí a conta não fecha, né? Exato. E para você ter uma casa, para você alugar uma casa, você precisa de um comprovante de renda. Se eu não consigo nem o trabalho, nem o aluguel, como é que eu vou fazer? Né? Exato, não tem como, assim. Então, a importância dessa nossa parceria e dessa moradia social, né? Desse aluguel social, que é uma parada que ainda não existe no Brasil de forma estruturada. A gente se juntou com uma organização que está começando a trabalhar com isso e que é uma ajuda básica para você conseguir, de fato, sair com dignidade. Senão você fica alugando quartos em condições extremamente insalubres, uma coisa que não é formal, né? É muito bacana. E quantas pessoas vocês já acolheram? Já são 7 pessoas acolhidas, que estavam em situação de calçada e que estão 100% reintegradas já nesse momento. E não voltaram pra rua? Não voltaram pra calçada. Que coisa boa, né? E são histórias muito legais, assim, de passados alguns meses serem promovidas. São histórias de muita superação, assim, e que dão um tapa na cara mesmo de todos os pré-julgamentos que se tem de quem tá em situação de calçada. Não, eu acho muito absurdo a pessoa achar que alguém, de fato, quer estar vivendo daquele jeito. É alguém que nunca viu. É alguém que nunca foi e nunca viu. É bizarro. Porque não tem quem queira estar naquela Passar frio, fome, correr risco físico. Quem quer isso? Quem não faz o menor sentido. Né? Ninguém escolhe estar naquela situação. Até quem tem o discurso de eu prefiro estar aqui, por trás tem uma história que mostra um abuso, uma situação, um episódio muito triste na sua vida que fez você estar ali. Não é uma escolha nunca, né? A gente sabe. Isso me fez. Tive um contato grande com reintegração de posse, esse tipo de coisa. Existem pessoas de má fé. Muitas vezes, quando são terrenos muito grandes, não são pessoas que estavam em situação de rua e aí foram pra lá. Tem toda uma estrutura também de uma galera que vende terreno que não é deles, e a galera tem certeza que comprou e agora é deles e não era. No começo não era nem daquela pessoa. Existem pessoas de má fé. Mas eu acho que é um cuidado de você olhar, porque às vezes imóveis que são menorzinhos e tem 2, 3 famílias, é porque estava chovendo e eles precisavam de um lugar pra dormir. E acabou se estabelecendo lá porque ninguém tava olhando. Então eu acho que faz muito sentido o mercado imobiliário olhar com carinho, assim, para essas pessoas. E o mercado imobiliário movimenta muito dinheiro. Aqui entra de novo aquela questão da escuta, né? Você pode pré-julgar um monte de coisa, mas se você para escutar, você vai ver que, no fundo, foi a única alternativa que naquela hora aquela pessoa vislumbrou, né? E aí você escutar e entender, então, como você pode
ajudá-la de uma forma que faz mais sentido. Ninguém quer estar numa casa insalubre, ninguém quer estar num espaço que pode correr o risco de ser despejado de uma hora para outra, né? De fato, não é uma escolha mesmo. É um desafio social e a importância da gente olhar para isso e construir políticas e programas que tragam essa questão da escuta ativa mesmo. A gente nunca presumiu nada sobre o entrega-acolhimento. Inclusive, o nosso primeiro acolhimento, quando ainda nem era formalizado, que era um programa, ele foi feito com o seu Valdeci, ele foi construído junto com ele. Todas as diretrizes hoje do programa foram validadas, etapa por etapa, pelo Valdeci, ele falando pra gente se aquilo fazia sentido ou não. Porque, de novo, é isso, a gente não tá naquela situação, né? A gente olhava pro Valdeci e a gente falava, cara, por que esse homem está aqui? Ele tinha família, ele ia visitar a família todo domingo. E ele ainda estava naquela situação. Então, a importância mesmo de você escutar e entender o que faz aquela pessoa estar ali, como você pode ajudar de uma forma que faça sentido para ela. E como você acha que o mercado imobiliário pode ajudar nessa luta para tirar a galera da estação de calçada? Eu acho que um grande caminho é o do aluguel social, é o da moradia social. Então, no entrega-acolhimento é, de fato, o primeiro passo para a gente ajudar uma pessoa a sair da situação de calçada. Dá para ela um espaço digno, para ela tomar banho, para ela descansar, para ela poder se alimentar, para aí sim ela poder trabalhar, né? Existem vários programas que começam pela empregabilidade, inclusive programas que foram propostos pela prefeitura e que não deram certo, né? E aí a gente ouve relatos, tipo, eu estava empregado, mas eu tinha que dormir na frente do meu trabalho porque não sabia que horas que começava o meu turno. Eu não tinha um relógio, eu não tinha um celular. Então eu começava a ver a movimentação para saber que estava na hora de eu entrar. Nossa. Relatos de pessoas que falavam, cara, eu tô sofrendo bullying no meu trabalho porque não contam que eu sou uma pessoa em situação de rua para não me caracterizarem dessa forma, mas eu sou o único que tenho direito a usar o vestiário. E aí as pessoas não estão entendendo, meus colegas estão fazendo bullying comigo. Então, assim, várias pequenas coisas que mostravam pra gente que é importante você ter, de fato, primeiro uma moradia. E hoje não existe nenhuma política pública que olhe para essa questão da moradia social, né? Que tenha um Minha Casa Minha Vida, ele te dá um imóvel, mas não te prepara para isso. Muitos acabam vendendo ou acabam não tendo como manter. Então, o aluguel social, ele te dá ali um momento de você se estruturar para daí você poder ir para o seu aluguel. E o Minha Casa Minha Vida, ele parte de um outro ponto, né? Ninguém em situação de calçada consegue entrar no Minha Casa. Primeiro, ele precisa, é o básico do básico do básico. Sim. Minha Casa Minha Vida, a pessoa já tá ela precisa de um auxílio, mas ela tá num outro ponto, né? Da trajetória. Às vezes nem documentação quem tá na calçada tem. Né? Exatamente. Então tá aí um ótimo caminho para o setor imobiliário. Quem quiser conhecer o entrega-acolhimento, a gente tá super à disposição. É uma forma muito especial de ajudar essa causa. E eu acho que seria muito... Não se fala nisso no mercado imobiliário, viu? Grandes influenciadores, ninguém olha... É como se o problema não existisse. É invisível. É isso, Totalmente a invisível. grande questão da causa da rua, né? Não é uma causa sexy, né? Não. Você falar de uma criança, de um idoso, né? Não, de um cachorro. Então, não desmerecendo nenhuma dessas causas, Não, mas obviamente. Bem demais. Mas exato, não é marqueteiro você falar de um homem que tá sujo, desdentado, na calçada, sem teto e que às vezes tem uma dependência química, Sim. né? Não é? Então é um desafio mesmo. Mas é lindo ver o quanto, quando são olhados, eles florescem. O quanto um olhar, de fato, faz toda a diferença. A gente já tem aí 7 casos de pessoas em situação de calçada que se reintegraram, que estão autônomas, seguindo as suas vidas. E a gente quer ajudar cada vez mais pessoas. E esse entrega-acolhimento eu consigo também, não sendo uma empresa, auxiliar financeiramente. Sim. Hoje, as nossas ajudas do entrega-acolhimento vêm por meio de editais, de pessoas jurídicas e também de pessoas físicas que são doadoras recorrentes. Então, todo mundo que é hoje amigo da rua, né, como a gente chama os nossos doadores recorrentes, está apoiando essa reintegração socioeconômica dessas pessoas. E por a pessoa pode ajudar com o valor que ela puder. Qualquer valor, exatamente. Tem um mínimo, não tem... É o que a pessoa puder colaborar. Exato, não tem o mínimo. Cada um de nós doando aquilo que a gente pode, juntos, todo mês, a gente está conseguindo ajudar as pessoas a saírem da calçada. Eu acho bizarro, agora pensando num ponto de vista econômico, eu sendo corretora, eu ia falar se eu fosse crédito. Eu não atuo, mas eu tenho crédito. Mas pensa, sei lá, essas 100 mil pessoas que estão sem casa, hoje, estão sem casa. Se existisse mesmo, se a gente pressionasse o poder público, o governo, para fazer algo sobre isso, seriam 100 mil pessoas que poderiam estar alugando, poderiam estar comprando,
que poderiam estar me gerando renda enquanto Sim. corretora. Indo em Exato. restaurantes, padarias, Exato. comprando roupa, comprando casa. Poderia ser clientes pra todo mundo, assim. Então, eu acho até meio burro, assim, se você não pensa São dessa 100 mil forma. pessoas fora de uma economia de consumo. Uhum, Pensa por esse lado. sim. Sim. Né? É isso, a gente está desenvolvendo uma tecnologia social para trazer essas pessoas, para reintegrar essas pessoas na sociedade, né? E tudo que vem junto com isso. É muito absurdo, assim, você ver o ambiente. Pelo menos quando eu fui agora, tava chovendo, caindo o mundo, né? Dilúvio. Recebemos 3 alertas lá da Defesa Civil. A gente achou que nem ia dar, mas era bom porque a rota do centro tem bastante coisa coberta, né? Eu nunca vi tanta gente quanto no dia da chuva. Porque eu acho que porque tava chovendo, ficou todo mundo no coberto Concentrado. ali. E, eu não estou brincando com você quando eu te digo a concentração que tinha de barata, porque eu acho que tinha muita gente comendo. E muita E por causa da chuva, né? Os bichos também tudo se tudo juntam. junto ali. Baratas, ratos. Ratos, a gente viu muito rato saindo do bueiro. E você vê que, sei lá, o comportamento que eu tive dentro do carro de, nossa, meu Deus, tá chovendo. Quando eu desci lá, nenhum deles tava assim, tava todo mundo muito, muito, muito feliz de que a gente, por ter chego, sabe, por ter ido. Eu acredito que nem eles acreditavam que naquele Essa dilúvio chuva, teria alguém vem, tanta né? gente lá. E é muito bonitinho. Eu acho os cachorrinhos muito bonitinhos também. Eles levam ração, que eu acho muito importante, porque por muito tempo, até os CTAs, né, os Centros Temporários de Acolhimento, eles não recebiam cachorro. Hoje tem alguns que têm canil, e a gente sabe que para pessoas em situação de calçada, muitas vezes o animal é um apoio É emocional. a família dele. É isso, Ele não vai abandonar o cachorro dele Sim. em troca de ficar num lugar, tomar um banho, ter uma refeição, Eu se o não cachorro abandonaria dele não pode estar ali. São os grandes companheiros, são os grandes protetores. E é muito É legal isso. que vocês levam ração. Eu acho isso muito importante. Não tem uma pessoa que não precisa de ração quando a gente tá lá entregando. Mas pra mim foi bem E quando não chocante. tem, é engraçado o quanto eles dividem aquilo que eles têm. Então, vou pegar a mortadela do meu sanduíche, vou dar pro meu cachorro. Você tem mais uma água pra eu colocar aqui pra ele? Essa preocupação deles mesmo, de compartilhar também com o bichinho. Eu vi um cachorro que dormia na barraca e o moço dormia fora. O cachorro dentro da barraca lá e o moço dormia fora, você acredita? Porque era filhotinho e ele tava com frio. Então ficou pro cachorro lá dentro. Mas é muito fofo, assim. E eu acho que vale muito conhecer, porque eu, enquanto mulher que morro de medo, eu tenho medo de ser assaltada em qualquer lugar de São Paulo. Se eu estou andando no Itaim, eu coloco meu celular dentro do coisa, eu sempre acho que eu vou ser assaltada. E lá eu não tive essa sensação. Não tenho essa sensação. Lógico que vocês sempre falam, andem sempre em mais de uma pessoa, né? Especialmente se for mulher. É Mas isso, a eles gente não- sempre lembra que a gente tá na cidade de São Paulo, que a gente vive sim um desafio de segurança na cidade, né? Mas acho até importante dizer que muitas vezes não são as pessoas em situação de rua isso que que eu ia dormem falar. naqueles locais que fazem esses assaltos, esses furtos, sabe? Eles estão ali no espaço deles, eles cuidam da gente, o que eles querem é que aquele espaço esteja cuidado, que todo mundo esteja respeitando aquele espaço. Então, de fato, também eles são os nossos protetores quando a gente tá ali. Ou seja, se você for assaltada ou fosse assaltada, não seria por eles. Não, e todas as que eu fui realmente foi por essa pessoa na bike, esse tipo de coisa que Que é outro perfil. é outro perfil mesmo. Mas é que você vai com esse medo. Eu acho que até, não sei, você é um cara. Mas mesmo assim, a gente tem medo, a gente Tem um fica receio, preocupado né? É um conceito de mesmo. andar na rua, putz, essa rua à noite, sei lá, tem. Não, e é uma realidade, São Paulo é uma cidade realidade. insegura. Realidade. É, Óbvio que pra mulher é pior, né? Mas mesmo pra homens é uma questão, né? e eu acho que isso quando você foi também, né? Dá uma desconstruída. Não, eu não assim. tive realmente, assim, se eu falar que eu tive medo, é mentira, não tive não. Eu acho que, porque dava pra perceber que aquelas pessoas não só não ofereciam nenhum risco como capaz de me protegerem se fosse necessário, como também a própria forma como o Entrega por SP organiza a coisa, instrui a pessoa a estar isso faz junto ali e diferença tal. também. Então tem isso também, né? Então tem as pessoas que obviamente não vão fazer mal, e a coisa é organizada de uma forma para manter todo mundo seguro, né? Eu já levei um susto, mas foi porque o meu pai foi, e o meu pai não sabia direito fazer, e aí ele foi cobrir uma pessoa, mas a pessoa tava dormindo. Então no que ele foi cobrir, A a pessoa se pessoa se assustou. assustou, então ela levantou muito rápido. Só que aí ela viu que eu tava cobrindo, aí ele, obrigado, tal. Mas eu acho que eles estão tão acostumados a dormir em alerta, porque pode ser alguém pra machucar, pode ser alguém pra roubar, pode ser alguém pra bater,
que não foi por mal que meu pai fez, mas foi por um desconhecimento, talvez, disso, né? Assim, ele nem pensou que isso poderia ser uma coisa. Eles falam muito isso na rua, assim. Na rua você não dorme. Você fecha o olho porque você tá exausto, mas você tá o tempo inteiro em alerta. O tempo inteiro você tá sabendo que você tá ali, que você tá vulnerável. Exatamente. Ô, Dé, eu queria que você contasse um pouco da história dos acolhidos que a gente fez o Compra Alugue junto com o Entrega por SP. Se você puder contar a história da Michelle. Ai, eu acho ela uma fofa. Ela é uma querida. Daniel e Michelle, a gente conheceu eles na Rota Zona Leste. Eles ficavam numa praça que tem ali. E a gente começou a trocar ideia. E eles contaram pra gente que eles estavam na rua por conta de conflitos familiares, né? Então, ele do Nordeste, ela de São Paulo. Ele veio pra cá porque ele terminou um casamento. Ele tem uma filha desse casamento, né? E ele não podia, naquele momento do processo do divórcio, estar perto da criança, aquilo machucava ele, então ele veio para São Paulo. Conheceu a Michelle e eles acabaram numa casa, a herança de família dela, que por briga dos irmãos eles foram expulsos. Então eles estavam ali na calçada procurando uma oportunidade de renda. E eles ficavam dando volta em torno do próprio rabo, porque Daniel não queria deixar a Michelle sozinha. Porque a Michelle, uma mulher em situação de calçada, ela tá extremamente vulnerável. Então, e era muito difícil conseguir oportunidade de bico para ela, porque era tudo de carregar peso, eles não pegam mulher. Então, eles ficavam nesse ciclo, assim, eles não conseguiam uma renda suficiente para sair, porque o que ele conseguia, ou ela não podia ir junto, ou ele tinha que deixar ela sozinha. Então, era esse o momento que eles estavam. A gente começou a se aproximar. E com a ajuda de Compra Alugue Agora, a gente conseguiu oferecer para eles um aluguel social. Eles ficaram nesse aluguel social por 4 meses. Depois de mais ou menos 1 mês que eles estavam morando ali, a Michelle já começou a trabalhar. O Daniel descobriu um problema no ombro. Ele estava sempre deslocando o ombro, né? E era esse o motivo também dele muitas vezes não conseguir finalizar bicos ali que ele tinha para fazer. A gente conseguiu um médico especializado para olhar para isso. Ele entendeu que é um caso cirúrgico, mas também começou a fazer fisioterapia. E aí, depois de 4 meses no aluguel social, eles conseguiram ir pro lugarzinho deles, pra casa deles. Daniel começou a trabalhar com iFood também, porque daí eles conseguiram comprar uma moto elétrica e estão muito bem. Legal demais. E eles ainda, eu achei muito bonito quando a gente foi lá e o Daniel comentou que eles ainda vão na praça onde eles moravam. Exatamente. Levar ração pros cachorros, conversar com as pessoas que moravam lá. Então você vê que é muito bacana. Isso eu vejo na grande parte dos projetos sociais que eu vou, que são pessoas que um dia foram ajudadas, hoje são voluntárias. Isso é muito incrível, assim, a gente vê todas as pessoas que já foram apoiadas pelo Entrega, algumas que até ainda estão em situação de rua, elas fazem questão de estar lá na praça ajudando a gente. Pra gente, esse é o melhor indicador de todos, assim, do nosso trabalho, porque tá fazendo tanto sentido pra quem é beneficiado que essa pessoa também quer fazer parte do trabalho, sabe? Uhum. Então, pra gente é muito especial. Eles sempre fizeram questão também de participar das nossas ações, o Daniel e a Michelle. Eles, inclusive, vou contar uma fofoca, eles, inclusive, tomaram uma bronca da pessoa pra quem aluga pra eles, porque eles estavam levando a galera lá da praça pra tomar banho na casa deles. E a conta de água já tá inclusa no valor do aluguel, então eles não podem ficar levando geral pra tomar banho lá, né? Mas veio de um lugar bom. Veio. Um lugar de quem sabe o que é não conseguir tomar um banho. Exato. Tá na rua, né? Poxa, exato. E acho que é isso, só vivendo pra passar pela sua... A gente fica, às vezes, na correria um dia, fala, meu Deus, preciso tomar um banho, tô desesperado pra tomar um banho. Imagina você não poder fazer isso. Exatamente. Não, Michelle contava pra gente assim, cara, eu acordava à noite querendo fazer xixi e eu não tenho um lugar pra fazer xixi. Ela tinha um balde que ela deixava dentro da barraca dela, porque ela saía à noite naquela praça escura, era muito perigoso. Então ela fazia xixi dentro da barraca, dormia a noite inteira com aquele xixi ali, sabe? São coisas que a gente nem imagina, o perrengue que eles passam. De novo, ninguém quer estar ali, né? Não, ninguém Como é que quer você estar ali. escuta essas coisas e fala? Exato, não faz Ninguém quer estar ali. Realmente é uma pessoa totalmente ignorante, eu prefiro pensar desse jeito. Que acha que alguém está ali porque quer, que alguém tá pedindo esmola no farol porque quer. Ou porque não se esforça o suficiente pra sair, como se fosse uma coisa assim, não, beleza, eu não quero mais. No dia seguinte ela tem emprego, casa. Exato. Tipo, não é assim, cara. E pra você ver que eu acho isso muito bacana, trazendo pro mercado imobiliário, como imóvel, não é só imóvel. Pra muita gente, é o que pode mudar a vida deles. Então, eles tendo uma moradia, eles podem achar um emprego. É muito mais, né? A gente sempre falou que
Os corretores sempre falam que eles não vendem imóveis, eles vendem sonhos. Mas olha como isso pode ser até mais estrutural, mais básico, sabe? É a base de tudo para começar. Porque se você não tem a sua própria casa, você provavelmente não tem também uma fonte de renda, pelo menos organizada, tipo um emprego. Você provavelmente não se alimenta de forma adequada. Você corre muito mais risco a violências ou até doenças mesmo, né? Você tá na rua, muito mais chance de você ter uma pneumonia, uma doença, ser infectado de alguma coisa do que se você tem a sua própria casa. Uhum. E quando doente, as chances de cura, quando você tá num espaço tranquilo, né? Quando você tem a sua casa, é muito maior. Você vê, o Daniel, ele ficou lá anos com um problema no ombro e ele não conseguia tratar de uma forma que fizesse sentido, né? É o conceito de house first, que fala muito forte, que falam muito forte lá fora. É isso, a moradia tem que vir antes de tudo, ela é a estrutura básica. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar pro imóvel também. Quando passar na rua, pensar. Não precisa nem conversar. Eu acho que às vezes algumas pessoas não querem, sabe? Então, não precisa. Mas tenta olhar com outros olhos. Ninguém ali. Eu não vejo, pelo menos, pessoas, sei lá, rindo à toa, sabe? Na rua. A não ser que estejam conversando ou coisa do tipo, mas num dia de chuva, a pessoa tá encharcada, com certeza, coberta ou não. É que às vezes não dá pra ver pelo cobertor que eles usam se tá ou não encharcado. Mas muito provavelmente tá encharcada. Teve um senhor que veio pegar as doações lá nessa última rota que eu fui. E aí ele virou pra minha amiga e falou: agora eu vou procurar um lugar pra dormir. Tava chovendo muito. E era lá no centro, sabe? Todos os lugares estavam ocupados. Pelo menos o que eu via, tava tudo ocupado. E aí a gente ficou pensando, onde será que ele vai dormir? Onde ele vai, né? Onde ele vai? Não tem. Não tem. É desesperador, sabe? Desesperador. Eu duvido que esse homem vai acordar mega feliz e disposto no dia seguinte. Então, eu acho que a gente tem que ter um carinho um pouquinho maior. Aí no dia seguinte eu te falo, nossa, que vagabundo, não quero trabalhar. Cara, a gente dormindo em casa, 8 numa horas cama. por noite. Ai, nossa, dormi pouco, já tá no mau humor danado no dia seguinte, já não trabalha. Entra naquele auto-vitimismo, sabe? Ai, meu Deus, como eu sou coitado, eu dormi Exato. Isso tendo 3 refeições no dia, tomando banho, dormindo num lugar seguro, e se você já não dorme direito, no dia seguinte, não vou conseguir trabalhar. É isso. Mas eles são vagabundos, a gente não. Não, né? a gente não. E o que a gente fala, né? Às vezes, se você não pode acolher, se você não pode apoiar naquele momento, pelo menos não dificulte a vida daquela pessoa, sabe? Então, assim, não tem por que você ser ríspido, não tem por que você ser grosso, não tem por que você fechar a janela do seu carro, sabe? São pequenas coisas. Às vezes você não vai ter um cobertor, você não vai ter uma água, mas você sempre vai ter um sorriso e uma palavra, né? Então, cara, de alguma forma, melhora o dia daquela pessoa, porque de fato. É muito difícil você estar na calçada e você ser menosprezado o tempo inteiro. A gente nunca vai ter noção do que é isso, mas eu acho que a gente pode fazer uma ideia no nosso dia a dia também. Quando alguém te responde ríspido, porque não tá num dia bom, aí te responde torto, já pega uma coisa diferente aqui, você já fica remoendo aquilo. Imagina você tá na calçada, uma pessoa que não te conhece, ela não sabe a sua história, ela não sabe nada sobre você e ela tá te maltratando. Nossa. Não há motivo, né? Então é essa parada do seja mais humano mesmo, sabe? E eu acho que é o que você falou, né? Pode ser uma escolha errada que te leva pra esse lugar. E quando você estiver nesse lugar, se um dia você estiver nesse lugar, você com certeza vai querer alguém que te olhe com mais carinho, que te dê acolhimento. Ou que no mínimo não te maltrate. Né? Porque realmente... É o que você falou, né? Já ajuda quem não atrapalha, Exatamente. né? Ainda que isso não resolve em nada o problema. Sabe uma coisa que eu detesto? É as pessoas que não dão dinheiro no farol e elas falam, eu não vou dar. Que ele compre... Vai que ele compre bebida. Aí você fala, mas então você tá dando o quê? Não. Nem bom dia você dá. Mas assim, sabe? Mas a partir do momento que você deu, tanto faz o que a pessoa fizer com aquele dia. O ato de dar, você não vai controlar o que a pessoa vai fazer, mas você não é. Você, sei lá, você é. Só de dar ali, você tá fazendo a sua parte. É isso que eu sinto, assim. E aí, se for comprar cigarro, se for comprar qualquer outra coisa, a decisão é dela. Agora, você querer dar e também controlar o que a pessoa vai comprar, eu acho demais. E geralmente quem fala isso não dá nada. É só pra nem o dinheiro, nem o alimento, nem nada. É aquela nem pessoa nada. que fala, eu gosto da comida. Aí você Nem fala, é nada. mesmo? Quando você deu comida? Qual foi a última vez que você deu comida pra alguém? Não dá nem bom dia pro porteiro do prédio que mora. E na real, assim, às vezes a pessoa também que vai dar e vai jogar na mão dele, não vai nem olhar, e a pessoa que vai falar, cara, nesse momento eu não tenho, desculpa, mas espero que seu dia fique bem. Já fez mais diferença pra ele a pessoa que deu a palavra ali do que a que jogou 3 moedas de 10 centavos, sabe? É muito sobre atitude também. Tem isso também, é verdade. Dé, você quer falar mais alguma coisa pra quem te assiste, pros nossos corretores, pros nossos usuários?
Eu quero agradecer muito pelo espaço. Pra gente é sempre um presente a gente poder falar sobre essa causa que é tão invisibilizada. Então, a gente poder ser voz das ruas, qualquer espaço em que a gente possa fazer isso, pra gente sempre é um presente. Então, muito, muito, muito obrigada. E convidar todo mundo a fazer parte desse trabalho junto com a gente, seja como voluntário, seja como um parceiro, empresa, uma pessoa física que doe. Pra gente, cada um chegando, acho que essa é a grande lição que fica. Uma cidade mais humana se faz a várias mãos e vários corações. Então, quem puder, quem sentir de fazer parte desse trabalho com a gente é muito bem-vindo. A gente tem um desafio aí de 100 mil pessoas na calçada hoje. Que legal. E parabéns pelo trabalho de Parabéns. vocês. Muito Inclusive, passa as redes sociais para os nossos millennials e Gen Zers. @entrega por SP em todas as redes sociais. É isso aí. Bora lá. Muito obrigada, Débora. Obrigada, gente. Fico Obrigada. muito feliz. E com isso, nós encerramos mais um episódio de podcast. Pra quem não nos segue, siga agora, deixe seu comentário. Posso falar? Não, eu tava falando, mas Posso falar um agora negócio? pode. Nem segue a gente, segue o Entrega por SP. Nossa, como você Segue tá todo caridoso. mundo. É isso, segue lá. Pois é, olha. Segue lá, segue lá. Bom, Não segue a gente, não segue. até o próximo episódio. Não se esqueça que estamos gravando do Estúdio Artemia. Caso você queira alugar esse espaço, está disponível também para você. Obrigada e até o próximo.